Olá, está no ar mais uma edição do Negócios na Pauta. Você sabe como funciona a taxa de câmbio? Já precisou realizar uma transação cambial e ficou em dúvida sobre como prosseguir? Pois hoje o programa vai falar sobre esse tema, Arthur. Além de representar o valor que uma moeda possui em relação à outra, essa taxa é uma das variáveis macroeconômicas mais importantes no mercado financeiro. Muito além de expressão quantitativa de troca entre moedas, a taxa cambial também tem importância fundamental na relação comercial entre dois ou mais países. Acompanhe. Falar de câmbio é falar de duas outras palavrinhas também, moeda e troca, ou seja, câmbio é nada menos que uma troca de diferentes moedas. O valor de uma moeda revela a potência de determinada economia. Quando eu tenho uma moeda valorizada, isso significa que eu tenho um país forte, uma economia forte. E isso é muito bom para a população. Se eu tiver uma moeda desvalorizada, aí é o contrário. Eu tenho geralmente um país fraco, uma economia fraca, cheia de problemas, e isso é muito ruim para a população. No Brasil, o câmbio é flutuante, mas com um detalhe. Por aqui, o Banco Central intervém sempre que necessário. Vai lá e faz a intervenção para controlar essa moeda. Então, olha só, então aprenda. Quando o dólar está aumentando, ele está se valorizando, o que o Banco Central faz? Ele injeta dólar no mercado, ele coloca dólar no mercado para controlar, para não subir. Vários fatores influenciam na oscilação do câmbio, como a guerra entre Rússia e Ucrânia e como a pandemia da Covid-19, por exemplo. E como a gente viu durante a pandemia e agora com a crise da guerra da Ucrânia, a gente teve uma volatilidade maior no preço do câmbio. E isso acaba influenciando nos preços das indústrias, comércio e serviços, e principalmente nos preços da produção agropecuária. Outro exemplo de como o consumo é impactado pela variação cambial é o que acontece com os preços dos combustíveis, além de outros itens do dia a dia. Óbvio que ela tem o preço do barril de petróleo negociado em bolsa, mas também negociado em dólar. E aí, quanto maior essa desvalorização cambial que o Brasil vive, que o real vivia, mais caro vai ser o litro do combustível, o litro da gasolina. Quanto menor essa desvalorização, ou quanto maior essa valorização do real perante o dólar, mais barato chega pra gente, chega na bomba de combustível, no posto de combustíveis, o litro da gasolina. Então esse é só um exemplo onde todos nós sentimos diretamente o impacto do câmbio. Mas outros produtos, por exemplo, como qualquer produto negociado em bolsa, ou produtos que chegam à nossa mesa, por exemplo, a gente acredita às vezes que não tem uma interferência do dólar, mas tem, muito grande. Quando o real se desvaloriza, nem todas as consequências são ruins. Quando a gente tem uma desvalorização cambial, de novo, quando o real se desvaloriza diante do dólar, o turista lá fora ele se sente muito mais confortável, agora que o giro dele vale bastante aqui, em vir para o Brasil e consumir aqui. Então, quando a gente tem essa desvalorização cambial, o turista vem para cá, traz dinheiro para cá, traz riqueza para o nosso país, né? Já que ele vem para cá, ele viaja, ele consome hotel, ele consome restaurante, entretenimento, em cultura, entre outras coisas, trazendo o dinheiro dele para dentro do nosso país. Uma outra coisa que se fortalece também, com essa desvalorização cambial, é a exportação. Se o nosso real, se o dólar está valendo mais aqui dentro, o exportador, o gringo, quem compra do Brasil, começa a comprar mais, começa a exportar mais. Mais uma vez, trazendo também mais riqueza para o nosso país, fazendo que a gente venda esse nosso produto, tornando o mercado brasileiro mais atrativo a nível de compra no mercado internacional. O ideal, quando se fala em oscilação cambial, é saber como se proteger. Com as instituições financeiras, hoje a gente tem o hedge, que você faz uma proteção para que não sofra com essa variação do dólar frente a essas variáveis que acabam influenciando no preço final e no custo de produção. Com isso, gente, o que a gente precisa ter em mente é se planejar na compra de matéria-primas, insumos ou serviços para que você tenha uma programação, um planejamento mais adequado para você ter menor impacto na sua cadeia de custos. Bom, não tem jeito, mesmo que você não vá fazer uma viagem internacional, diariamente terá sua vida influenciada pela taxa de câmbio, não é, Arthur? Certamente. Então vamos começar a nossa conversa com quem entende desse assunto. Recebemos aqui do estúdio o João Marques, que é presidente do Conselho de Economia do Maranhão,
Corecon Maranhão, e a Núbia Souza, que é contadora, educadora financeira e assessora de investimentos. Então, boa noite, Núbia. Boa noite. Boa noite, João. Boa Sejam noite. muito bem-vindos aqui ao Negócios na Pauta. Obrigada. Muito obrigado. Gente, então a gente vai começar falando sobre por que razão, afinal de contas, essa notícia diária que tem um bloco em todos os jornais do Brasil e do mundo, Sim. por que isso realmente impacta tanto a vida das pessoas, independente de se vai ter viagem ali programada ou não. O que vem a ser essa taxa cambial e como ela nos afeta, nos influencia a nossa vida? Bem, você começa? Pode ser. Bom, a taxa de câmbio, né, ela é um parâmetro muito importante para o consumidor, né, para as empresas, porque ela está diretamente relacionada com aquilo que a gente importa, né? Um parâmetro significativo é o preço do combustível, que a gente passou agora por uma grande alta dos preços, né, da gasolina, e isso se deveu muito ao efeito câmbio somado com o efeito de preço internacional. Mas não é somente a gasolina que afeta o nosso dia a dia. Os fertilizantes, os alimentos, todos esses produtos que são importados, né, traduzem em, por exemplo, inflação, quando você tem uma alta do câmbio. Um outro exemplo também interessante é a gente ver como esse mecanismo se comporta com as taxas de juros, né, e tudo isso tem uma correlação muito grande com como isso vai afetar a economia como um todo e como vai afetar o cotidiano das famílias, o padrão de consumo, né, e de bem-estar também. E quando falamos de taxa de câmbio, e obviamente a gente sempre associa o que a gente pode aproveitar, aquilo que a gente, como consumidor, o que nós podemos usufruir desse momento. E é inevitável falarmos de viagens, é inevitável falarmos de sair para conhecer outros lugares, outros países, né? Gastar. Fazer aquisições e investimentos inesquecíveis. Exatamente. E, claro, conversávamos agora há pouco que tudo existe sempre as duas moedas, né? Os dois lados da moeda, né? Então, o que precisa existir é um equilíbrio. Então, quando pensamos, o dólar, ele diminuiu, certo. O que isso pode nos favorecer? Bom, e aí a gente vem a resposta de sempre quando falamos de mercado financeiro, investimento e tudo mais. Depende. O que você quer? Eu tenho vontade de conhecer outro país, eu quero ir para Miami, eu quero ir para Disney. É um momento favorável para esse tipo de consumidor. Vai refletir de maneira positiva. Isso. Qual é a parte que é ruim? Quando se trata de exportações, que aí a gente já entende que muda um pouquinho mais o cenário. Porque enquanto que você lá fora vai gastar mais, ou seja, a economia daquele país de destino, ele vai sofrer ali uma alta, mas em compensação aqui no Brasil, ao invés das pessoas viajarem para locais, né, internos, vai reservar aquela economia para que possa gastar, né, para que possa utilizar destino. Em outro estado, em outro país, perdão. Então, tudo depende muito. O que precisa existir é de fato um equilíbrio. E lembrando, como educadora financeira, eu não posso deixar de falar que exige sempre um planejamento. Então, às vezes vem aqui, o dólar está baixo, vamos viajar, certo? Mas como é que está a programação? Como é que você realmente já identificou para onde você vai? Qual é de fato a variação? Quanto você vai precisar? Porque às vezes as pessoas criam um cenário abaixo do que realmente é. E aí com isso você pode ali acabar, vamos dizer assim, ao invés de ser uma viagem boa, vai acabar sendo uma viagem ali frustrante, porque você não se atentou para algumas particularidades quando a gente fala sobre a moeda, né? Sobre o dólar, por exemplo. Tem um aspecto que o João falou, dessa questão de preços relativos. Para nós que somos leigos, né? Nem eu nem Dalva somos economistas, aí você fala essa questão nós temos um câmbio flutuante no Brasil, né? Então, em função de oferta e demanda. Mas nos últimos 3 anos nós tivemos recordes expressivos de exportação e saldos expressivos da balança comercial. Perfeito. Como é que o dólar continuou em valores tão altos? Ele estava 2,9, 13 e pouco, 3,9 um pouco antes da pandemia e agora está em 5,16. O que explica isso para nós aqui que somos leigos? É uma pergunta interessante, né? O que acontece é que a balança comercial ela é só uma parte do fluxo financeiro, né? Você tem toda a balança de pagamentos do país e nela são incorporadas muitas outras variáveis, inclusive não está dentro do cômputo da balança comercial do Brasil a nossa balança de serviços, que é muito deficitária, que a gente consome muitos serviços estrangeiros
e muito pouco é consumido de serviço estrangeiro brasileiro. Então, há sempre um desequilíbrio no nosso balanço de pagamentos. E aí ele costuma ser equilibrado pelo mercado financeiro, que aí a gente sobe taxa de juros, tenta manter atrativo o nosso mercado, para que os investidores comprem real, né, valorizem a nossa moeda, demandem o real, e aí a gente consiga suprir essa diferença de preço, né, tentar estabilizar mais a economia. Até brincando, né, que parafraseando a Núbia, o economista ele é até um profissional que a gente brinca que ele estuda 5 anos para falar depende, né? Porque a economia ela depende de várias circunstâncias para a gente conseguir definir qual vai ser o percurso, qual vai ser a estimativa e qual vai ser a realidade, né? Então tem esses aspectos e tem um aspecto também que o câmbio subiu muito, né? Nesse período. E o saldo da balança comercial crescer não significa que estamos exportando mais, necessariamente, e sim que o valor delas está valorizado lá fora também. Então tem que ver o preço, tem que ver também a quantidade e tem que ver como é que está a taxa de câmbio, favorecendo essa relação intercomercial para que a gente possa estar avaliando de fato o que está sendo beneficiado ou não. Sim, e por consequência, quando a gente fala sobre o mercado financeiro, acaba sendo propício quando a gente fala sobre o aumento da taxa de juros, porque é tendencioso que os investidores venham para aqueles países emergentes, eles conseguem ter ali um volume maior em termos de rentabilidade. Isso. Então é o que tem acontecido quando falamos a respeito do dólar, que nesse momento beira a casa dos 5, né, essa média, e com isso o investidor ele faz o quê? Opa, vou investir no Brasil. E aí, onde mais uma vez o mercado financeiro, ele acaba despontando a questão da renda fixa, por exemplo, que são o tipo de investimento que ele tem um certo conservadorismo, mas em razão dos investimentos, o dólar ele acaba ali sofrendo não, na verdade, acaba beneficiando. Então, quando falamos a balança, serviços, mercado financeiro, a gente entende que hoje para o investidor é um momento favorável, Enquanto que para outros, quando falamos de renda variável, por exemplo, ele já diz, não, vou dar uma segurada porque ainda não é o momento. O investidor está focado ainda na renda fixa, porque para ele, em termos de rentabilidade, ele investir em um país em que a taxa de juros ela é alta, ele sabe que ele vai ter ali uma rentabilidade maior. Então, é um casamento de vários fatores. Você já decidiu, Dalva, né, que você vai botar seu dinheiro? Pois é, o curioso, essa coisa de colocar dinheiro também é comprar dinheiro, né? Porque provavelmente quem comprou dólar a R$3 hoje está sorrindo demais com a valorização em 2 anos, se tiver deixado esse investimento lá guardadinho, não é, Núbia? Sim, a compra de moeda é um investimento mais arriscado? Assim, existe uma volatilidade que a gente sabe que é comum do mercado. Quando falamos de um mercado global, em que o dólar como a principal moeda, quando falamos de investimentos internacionais e mercado internacional, a gente sempre coloca o seguinte, cuidado, e é importante que você saiba o que você está fazendo e o risco. Então, não existe, eu vou ganhar mais ou menos. Existe o tipo de investimento que é coerente com o seu perfil. Sim. Nós nos deparamos com muitas pessoas que, por não conhecer como funciona essa dinâmica do mercado financeiro, principalmente quando eu quero investir em dólar, ele diz o seguinte, não, Deus me livre, eu não quero saber disso porque eu não tenho uma estrutura emocional para dizer que o dólar caiu, né? O dólar caiu, o dólar subiu, então eu não vou, deixa mesmo aqui no meu, na poupança não, tá? Mas eu vou deixar aqui num outro produto em que traga uma rentabilidade e segurança. Então, antes de pensar em investir no câmbio, né, em fundos de investimentos cambiais, o ideal é que você realmente se identifique, se conheça. Verdade. Porque para algumas pessoas é excelente o punho de ouro, né, que encontra, legal, mas para outras ele não consegue suportar. É assombroso, então, no final do programa você vai se decidir. A gente vai se decidir, acho que o João tem um comentário. Isso, tem um outro lado também que é interessante, né, que você falou sobre o investidor, né, de adquirir a moeda, mas tem o lado contrário, que é você se endividar com moeda estrangeira. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Por exemplo, todos os estados praticamente hoje do Brasil têm dívida com operação de crédito exterior. E a maioria deles foi altamente impactado por esse nível de endividamento. Assim como muitas empresas, quando você tem uma diferença muito grande de taxa de juros, de inflação, né, elas acabam optando por conseguir investidor
fora, né, captar esse recurso com dívida externa para poder se financiar aqui. E aí você também se suscetibiliza, né? O tomador de empréstimo já sabe disso, né? A gente vamos fazer intervalo, né, Dalva? Vamos lá, a gente vai pegar esse gancho para fazer uma rápida pausa. Na volta, vamos saber mais sobre o cenário cambial. É já já.